Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma semana, seguindo aí com o conteúdo das nossas aulas. Lembrando sempre, pessoal, que as aulas elas têm dois objetivos importantes. Para você que vai fazer o Corpo de Bombeiro, né, de Pernambuco, prestar esse concurso tão legal, as aulas vão ajudar vocês a responderem as 5 questões referentes lá o edital. Já para você que vai fazer soldado, não tem atualidades. E qual é o objetivo das aulas? Melhorar o seu repertório na escrita da redação. Porque muitas vezes a gente faz a redação, a gente tem a técnica, né, tem o repertório, tem todos os esqueletos lá da redação, mas a gente não consegue desenvolver o assunto trabalhado, o tema proposto para a redação. Então essas aulas têm o objetivo de ajudá-los. Tá? Esse é o grande X da questão. Então vamos lá, se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem com seus amigos para que mais gente possa ter acesso a essas aulas. Então chega de conversa e vamos lá. Aula de hoje, crise migratória na Europa. Tá? Então a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é entender os principais conceitos envolvidos nessa aula. Então, quando a gente fala de imigração, a gente precisa lembrar que elas só existem porque eu tenho uma grande desigualdade no nosso planeta. As desigualdades elas cresceram muito, principalmente a partir do processo de globalização. Então, quando a globalização se espalhou pelo planeta, no início dos anos 90, essas desigualdades cresceram muito, né? E aí ficou evidente o abismo que existe entre países ricos e pobres, e isso estimulou muito a migração, principalmente, né, do mundo pobre para o mundo mais rico, podemos assim dizer. Além disso também, pessoal, as migrações, elas são resultados da instabilidade que a gente encontra em várias partes do planeta. Tanto estabilidade política, né, os conflitos aí que existem por tomadas de governo, instauração de regimes ditatoriais, também por conta das guerras que estão cada vez mais frequentes na nossa sociedade e também por conta dos problemas climáticos. Tá? E isso tem feito com que as pessoas também migrem com certa frequência. Tá? Então, as migrações são frutos desse quadro que nós encontramos hoje no mundo. Aí você tem aqui a miséria associada ao caos social, né? Principalmente no mundo em desenvolvimento, faz com que as pessoas saiam do seu local de origem, já que elas não têm mais nada a perder na sua terra natal. Então, as pessoas não têm outra alternativa a não ser sair, porque no seu país de origem, no seu local de origem, os problemas são tão grandes que já não há mais perspectiva de melhora. Né? E aí, essa esperança de sair da sua terra natal e buscar uma vida melhor, de ter contato, absorver outras culturas, né? E um futuro melhor para os seus descendentes, né? Com muito mais recursos, faz com que esse sonho, na maioria das vezes, se torne um pesadelo. Isso porque as pessoas, quando partem numa migração, geralmente elas partem de maneira ilegal. Então, corre o risco de elas serem capturadas na fronteira e retornarem. Corre o risco dessas pessoas serem capturadas por grupos terroristas ou guerrilhas e serem escravizadas. Corre o risco delas conseguirem terminar a viagem e no país de destino elas sofrerem racismo, xenofobia e ter imensas dificuldades em se adaptar. E corre o risco também de instabilidade, porque de repente você vai parar no campo de refugiado e esse campo não tem a assistência necessária para se manter. Então, é uma jogada que as pessoas fazem, eu vou chamar de jogada, porque você arrisca, né? Na esperança de ter uma vida melhor. E muitas vezes o que é um sonho de ter uma vida melhor se torna um pesadelo. Então é importante a gente lembrar disso quando a gente fala de migrações, tá certo? E aí, continuando os nossos conceitos, né? Migração é o movimento que as pessoas fazem. Então, toda vez que a pessoa se desloca de um lugar para o outro, ela está fazendo uma migração, tá? E aí a gente vem aqui para baixo. A gente vai dizer que uma pessoa é imigrante quando ela chega a uma terra desconhecida, tá? Agora, a gente vai dizer que ela é emigrante, tá? Quando ela sai da sua terra natal. Então, por exemplo, uma pessoa que sai daqui do Brasil para ir morar em Portugal. Pegamos aqui esse exemplo. Aqui no Brasil, nós vamos considerar como a emigrante, porque ela saiu daqui. Mas ao chegar em Portugal, o governo português vai considerar essa pessoa como imigrante, porque ela chegou nessa terra.
tá? Então é importante fazer essa diferenciação, porque são termos que a gente vai usar durante a aula. Então, emigração é a pessoa que saiu da sua terra natal, e imigrante é a pessoa que chega no seu local de destino, ok? Então vamos lá. A gente tem as migrações espontâneas, que é quando a pessoa vai por livre, espontânea vontade. Geralmente ela está motivando ao melhor econômico ou cultural. Então, as pessoas que saem do seu país buscando melhores condições de vida, mas ela tem a opção de escolher partir. Tá? Então, ela foi porque ela quis. Tá? Então, isso é importante deixar claro. E a gente tem também as migrações forçadas. O que é isso? É quando a pessoa vai e ela não escolheu ir. Tá? E aí, por exemplo, a gente tem os refugiados. São pessoas que saíram da sua terra natal porque elas corriam risco de morte. Então, não existia outra saída para ela. Ou ela ia, ou então ela ia morrer. E a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas, vai considerar você refugiado nas seguintes ocasiões: por motivação política, né? Então você morava num país, esse país sofreu um golpe de Estado, se tornou uma ditadura, e você é oposição ao governo ditatorial que se estabeleceu nesse país, e você passa a ser perseguido por isso. E aí então você corre risco de morte. Então você é considerado refugiado político. Ou então por motivação religiosa. Um determinado país adota uma religião oficial e obriga que sua população siga essa religião. E caso você não siga, você também sofre ameaças constantes e é estabelecido aí o risco de morte. Então, nesse caso, você também é considerado refugiado por perseguição religiosa. A gente tem a mais clássica perseguição de guerra, né? Então, por conta de uma guerra que se estabelece num determinado país, as pessoas fogem para não morrer da guerra. Refugiado, né? Também nessa situação. E ainda a gente tem, deixei por último aqui, o refugiado ambiental, que é uma categoria recente de refugiado e que tem crescido muito nos últimos anos devido aos problemas ambientais. Então, determinada localidade em que a pessoa vive, ela passa a sofrer uma catástrofe ambiental, a ameaça de um furacão, ou um tornado, ou um terremoto, ou a subida do nível dos oceanos, enfim, seja lá qual seja a catástrofe ambiental. E essas pessoas precisam se deslocar desse local por conta dessa catástrofe, e aí ela se torna também refugiado ambiental. Tá? Então, são essas 4 situações que a Acnur reconhece como refugiado. E ainda, a gente tem outro exemplo aí, quando as pessoas são vítimas de tráfico humano. Então, você foi sequestrado e levado para outro país. Né? Geralmente, lá no outro país, você vai exercer trabalho escravo. Então, você também não quis partir. Tá? Então, é importante pensar nisso. Então, nesses casos, todos eles se enquadram, os refugiados, né, as vítimas de tráfico humano, como migrações forçadas. A pessoa teve que partir, ela foi obrigada a partir. Né? E, por último, a gente tem as migrações controladas, que é quando o governo controla o número e a origem dos migrantes que entram no seu país ou saem deles. Então, existem alguns países que são abertos à entrada de imigrantes no seu território, mas eles limitam a quantidade. E aí, portanto, a gente chama de imigração controlada. Tá? Então, é importante esses conceitos para que a gente possa seguir na nossa aula. Tranquilidade? Então, já vai pegando seu caderno, dá aquela notinha aí nesses pontos, para que você não tenha dúvidas adiante, ok? Olha, no caso específico da nossa aula de hoje, e o edital também trabalha isso, fala sobre a crise migratória na Europa. Tá? Então a gente hoje precisa entender que a Europa é um chamado de polo de atração populacional. Isso acontece porque a Europa é um continente hoje que tem um padrão de vida elevado. Então as pessoas veem na Europa uma possibilidade de melhoria de condições de vida. Então a Europa, pessoal, é nada mais nada menos do que um polo de atração populacional. Então as pessoas querem ir para a Europa. Né? E aí, como já citei para vocês, a Europa tem inúmeras vantagens que atraem as pessoas. Então, tipo, um excelente nível de desenvolvimento humano, né, que a gente chama de DH. Então, a qualidade de vida do povo europeu é muito boa. Então, as pessoas tendem a ir para a Europa buscar essa qualidade de vida. Segundo, a perspectiva de receber salários em euro. Então, geralmente, o imigrante, quando ele sai de um país pobre, em relação ao euro, a moeda do país dele é extremamente desvalorizada. Então, ganhar em euro significa ganhar muito mais do que ele ganharia no seu país de origem. Então, ele pode mandar esse dinheiro para o país de origem dele e investir na sua família que ficou lá. Ou então investir no próprio território conforme seus interesses.
Então, significa dizer que ele vai ganhar muito mais. Então, para ele, isso é muito bom. Tá? Então, ganhar em euro é atrativo. Terceiro, a vivência do sonho europeu, né? O modo de vida, o status. Então, você vai estar na Europa, vivendo como europeus e como europeu. Tá? Então, isso é extremamente atrativo. As pessoas querem viver esse sonho europeu. Né? E aí a gente tem também o espaço Schengen, né? O que significa isso? Pessoal, desculpa aí a pronúncia, meu nariz aqui, eu estou meio gripado e está ruim de pronunciar. Dentro da Europa, e é importante dizer que isso pega a União Europeia e alguns países fora da União Europeia, existe um acordo de livre circulação de pessoas. Então, isso também é bastante atrativo para o imigrante. A possibilidade de você se estabelecer num país e visitar outros, né? Porque é a livre circulação de pessoas. Então, isso também é extremamente atrativo. Tá? Então, o espaço Schengen permite essa livre circulação de pessoas dentro da União Europeia e também de alguns países fora da União Europeia. Então, são 32 países que têm esse acordo de livre circulação de pessoas. Então, ao chegar na Europa, estando dentro de um país desse, você tem acesso aos demais. Pelo menos essa ideia que se tem. Né? E a forte oferta de empregos dentro da Europa em virtude do nível de desenvolvimento dos países. Então, tudo isso faz com que as pessoas queiram ir para a Europa. Então, a Europa, naturalmente, já é um local que recebia muitos imigrantes. E nessa perspectiva de ter uma vida melhor, de viver o sonho europeu, por aí vai. Tá? Então, a Europa sempre foi um polo de atração populacional. É um local que sempre as pessoas querem ir morar. Tá? Então, isso é importante dizer. Isso não é recente. Tá certo? E aí, nos últimos anos, essa situação se intensificou devido a uma problemática que a Europa vive hoje, né? Europa e União Europeia. Então, primeiro, os países europeus passam por um brusco envelhecimento populacional. Então, a população europeia tem ficado mais velha. Em alguns lugares, principalmente na Europa Ocidental, que vai pegar ali Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, que são os países que têm um maior nível de desenvolvimento, a expectativa de vida ela ultrapassa os 80 anos de idade. Então, a população tem vivido muito. E nesses países também, a população idosa cresceu muito nos últimos anos. Tá? Já se ocupa 17, 18, até 20% da composição populacional desses países, a população idosa. E automaticamente, quando eu tenho um número elevado de idosos, eu tenho esses dois outros problemas como consequência. Então, eu tenho a redução da população jovem, que é a partir do momento que a população idosa aumenta, as taxas de natalidade tendem a diminuir, né? Os idosos já não fazem mais filhos. Não fazendo filhos, eu tenho o que a gente chama de crescimento negativo da população, né? Ou seja, a população passa a diminuir e com isso eu tenho sérios problemas relacionados à economia. Um deles, pessoal, que é o mais gritante, é a falta de mão de obra. Então, todos os países europeus que têm um maior nível de desenvolvimento, principalmente os países da Europa Ocidental, eles enfrentam esse problema de falta de mão de obra em maior ou menor escala. Então, isso é muito preocupante, porque não tem como um país crescer sem mão de obra. Né? E nos países onde essa situação é mais grave, né, a gente tem a ameaça de um colapso econômico. Né? Exemplo, o Reino Unido, quando decidiu sair da União Europeia, através daquele movimento conhecido como Brexit, né, retirou parte dos imigrantes do seu território. E muitas áreas, né, ficaram carentes da economia, ficaram carentes de trabalhadores. Então, por exemplo, na Inglaterra, a economia quase para porque faltou caminhoneiros. Em muitos restaurantes deixaram de servir a população e passaram a oferecer o serviço de forma self-service por falta de garçons. Em algumas áreas também já não tem mais pessoas para trabalhar na construção civil. Então, o imigrante ele compunha parte da população economicamente ativa porque supria essa carência de mão de obra. Tá? Isso porque esses países já não têm população e idade de trabalho tão disponível assim no mercado. Então, existe um problema na Europa da falta de mão de obra, e isso é muito grave para a economia dos países europeus, e existe um imigrante como solução para o problema. Que aí a gente tem todo um contexto nessa possível solução. Tá?
Então, além de ser um polo de atração populacional, a Europa precisa do imigrante nesse exato momento. Tá? Então, isso faz com que a Europa seja ainda mais atrativa para os imigrantes. Tranquilo? Vamos lá? Bom, só que nos últimos anos, a entrada de imigrantes no território europeu ela aumentou, né? E aumentou de forma significativa, em especial a partir de 2010. Né? E essa crise permanece até os dias atuais. Em 2010, a gente vai ter, lá no mundo árabe, uma série de revoltas nesses países conhecidas como Primavera Árabe. Né? E essa Primavera Árabe vai pegar o chamado mundo árabe, que tem como principais locais o Oriente Médio e o norte da África. Então é isso que a gente chama de mundo árabe e é isso que a gente tem no contexto lá dos países que foram afetados pela Primavera Árabe. Né? Então eu vou ter revoltas na Tunísia, na Líbia, no Egito, eu vou ter revoltas na Síria e em outros países que vão pegar aí o chamado mundo árabe. E isso vai produzir uma onda enorme de refugiados e também de imigrantes. Tá? Então essa situação vai fazer com que muitas pessoas migrem para a Europa ou se tentem se refugiar na Europa fugindo desse caos. E aí lembrando que a Primavera Árabe, pessoal, ela vai eclodir em vários países de forma simultânea, como alguns que eu já citei aqui, e o fluxo de pessoas que vai entrar no território europeu vai aumentar assim, drasticamente. Né? Além do norte da África e do Oriente Médio, a gente também vai ter os conflitos no leste europeu, como recentemente a guerra na Ucrânia. Tá? Então muita gente vai sair da Ucrânia, né, e tentar entrar no Ocidente Europeu, na Europa Ocidental, na parte da Europa da União Europeia, e a situação vai ficar bem tensa. Aqui eu estou falando, pessoal, de centenas de pessoas, milhares de pessoas migrando todos os dias. Tá? Então, teve períodos aí da Europa receber 115 mil pessoas, né? Num período de 3 meses. Ou então a Europa, em um ano, receber mais de 1 milhão de imigrantes e refugiados dessas áreas de conflito. Né? Então é muita gente entrando no espaço europeu e o espaço europeu sem conseguir se organizar para receber essa demanda. Tá? E aí a gente tem dois pontos de entrada assim, que são bem importantes. Né? O mar Mediterrâneo, que termina servindo aqui como um muro natural, e aí é importante entender essa expressão muro natural, porque o mar Mediterrâneo termina separando a África da Europa e, de certa forma, termina separando também o mundo em desenvolvimento, que é o mundo dos países africanos, do mundo desenvolvido, que é o mundo europeu. Né? E essa travessia por mar Mediterrâneo ela se torna extremamente perigosa, uma vez que os navios que tentam fazer essa travessia ou estão em péssimas condições ou superlotados. E eles terminam, né, naufragando, provocando aí uma quantidade enorme de vítimas, um negócio assim bem triste. Né? Inclusive, na abertura dessa aula, a foto que a gente tem é de um navio, de um bote, perdão, sendo apreendido ali na costa italiana, próxima à região de Lampedusa, que é uma ilhazinha que recebeu muitos imigrantes. E o bote ali, se eu não me engano, tinha capacidade para 50 pessoas e tinha 80. Essa pressão ela foi feita em 2013. Época da foto, essa matéria, acho que era do Globo, se eu não me engano. E aí você vê a situação. Então, muitas pessoas vêm a óbito tentando fazer essa travessia pelas péssimas condições. Então, num primeiro momento, o governo italiano, o governo grego, o governo de Malta e Chipre, que são as ilhazinhas que estão ali mais próximas e que as pessoas procuram receber, esses imigrantes, estavam tentando receber essas pessoas e acolher. Só que isso, né, conforme foi tendo eleições e a crise foi se agravando, os governos eleitos foram fechando as fronteiras, né, e deportando esse pessoal. E essa galera tenta entrar de todas as formas. E isso gera um problema seríssimo. Né? Além disso também, lá no Marrocos, eu tenho essa localidadezinha chamada de Ceuta, né? O Ceuta. Esse localzinho está dentro do Marrocos, mas pertence à Espanha. E muita gente tenta entrar por aí na Espanha para ter acesso também à União Europeia. Então é muita gente que tem entrado por conta dos conflitos
e isso tem gerado um problema humanitário, porque muitos países europeus se recusam a receber essa população e eles continuam fugindo, porque eles não têm como voltar devido à situação de conflito nos seus territórios. Então, é um problema seríssimo, né, que precisa ser debatido pela comunidade internacional, principalmente pela ONU, ok? E aí, veja só, muitas vezes, esses refugiados imigrantes, eles passam a ser vistos como ameaça, né? E aí vamos entender. Por conta da entrada dos imigrantes, houve um aumento do desemprego entre a população europeia. Então, muitas empresas, muitos patrões, eles preferem empregar os imigrantes pelo fato de eles serem mão de obra mais barata. Então, tem empresas dentro da Europa que contam já com essa mão de obra toda imigrante, porque é mais barato. E aí os europeus começaram a perder seus empregos por conta disso. Outro fato também é que a população europeia passou a receber menos para tentar competir com os imigrantes. Eu me lembro de uma reportagem do Fantástico, veiculada em 2020, explicando, né, os pontos do Brexit, que dizia o seguinte: você tinha empregos que o camarada era remunerado com 4.500 euros por mês, em inglês, né? E o imigrante fazia esse mesmo serviço por 1.500 euros. Então, obviamente, a empresa preferia empregar o imigrante porque ele custava 3 vezes menos. Então, o inglês, para não perder o emprego, ele concordava em reduzir o seu salário. E aí isso causou certa revolta na população inglesa. Isso foi, inclusive, um dos motivos que levou a população a votar favorável ao Brexit, né? Então, a redução do salário para competir com o imigrante. Um outro problema, que também é discutido nessa entrada dos imigrantes refugiados, é em relação à segurança, né? Porque muitos terroristas entram infiltrados no meio desses refugiados, e aí no meio da confusão não tem como você saber se é refugiado ou se realmente é imigrante, e a Europa passou a sofrer muitos atentados, principalmente do grupo terrorista Estado Islâmico, né? Em 2017 mesmo, a onda de atentados foi muito grande, tanto na Inglaterra como na França e na Bélgica. Tá? E aí esses terroristas conseguiram entrar na Europa infiltrados no meio dos refugiados. Então, de certa forma, é uma ameaça à segurança pública, né? Por conta dessa infiltração de terroristas, aí, os chamados lobos solitários ou células terroristas. Né? E outra situação também é que, em muitos casos, os imigrantes eles são culpados, né, pelo agravamento da crise econômica, principalmente dentro da União Europeia, né, e se estendendo a outros países da Europa, pelo aumento da pobreza e da violência que surgiram na Europa nos últimos anos. Então, o imigrante ele passa a ser acusado de tudo de ruim que acontece na Europa nesse momento, né? E aí isso vai gerar casos de racismo, né, e xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro. Né? Então, o que a gente tem dentro da União Europeia atualmente? O crescimento de partidos políticos nacionalistas de extrema-direita, são partidos políticos que visam o banimento total dos imigrantes e fechamento das fronteiras. Né? Então, os imigrantes passam a não ser problemas mais deles. Né? A crise nos ideais da União Europeia, principalmente de respeito aos direitos humanos, de acolhida a quem precisa e principalmente a questão da livre circulação de pessoas. Então, isso passa a ser duramente questionado. Muitos países, assim como o Reino Unido, que saíram da União Europeia, passam a pensar seriamente em sair do bloco por conta da questão dos refugiados. Né? Problema com os países vizinhos, principalmente Belarus. Né? Belarus, pessoal, é um forte aliado da Rússia. E aí você tem o Lukashenko, que é o presidente, que conseguiu se reeleger numa eleição extremamente duvidosa. E aí a União Europeia passou a questionar essa eleição. E aí o Lukashenko, então, abriu a fronteira com a Polônia, né? Acho que é com a Polônia, se não me engano, para que os imigrantes pudessem entrar para o lado da União Europeia. E isso provocou uma tensão seríssima entre a União Europeia e Belarus. Né? Então virou uma ferramenta de enfrentamento geopolítico entre os países da Europa a questão dos refugiados. Isso é usado como jogo político. Você está contra mim, então vou abrir a fronteira para os refugiados e imigrantes entrarem no seu território, gerando aí um caos. Né? Então, muitos países tomaram políticas contrárias a acolher os refugiados, né?
E para piorar, os próprios refugiados eles passam por insegurança jurídica, territorial e física, né? Insegurança jurídica porque como refugiado você tem seus direitos limitados, né? Territorial porque você está muitas vezes num campo de refugiados ou você está num determinado local de determinado país e você não sabe o quanto vai poder permanecer ali. Insegurança física porque em alguns casos os refugiados são agredidos, né? E aí você não tem um mínimo de dignidade, tá? Então essa situação ela tem sido discutida em vários lugares dentro da União Europeia, do Parlamento Europeu, dentro da ONU, para buscar como resolve isso. Lembrando, pessoal, sempre que essa situação se tornou bastante tensa e evidência para o mundo, quando uma família síria tentou fazer a travessia, né? E aí o garoto Aislan, de 2 anos, foi encontrado morto nas margens do Mediterrâneo, uma das imagens mais tristes dessa última década, tá? E assim, se falou muito, e nisso da época, 2014, 2015, até 2017, se falava muito nas acreditas dos refugiados, e depois deixou-se de falar, como se o problema já tivesse sido contornado, mas ele ainda existe, tá? E está crescendo cada vez mais. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Lembre-se sempre, se inscrevam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para vocês receberem a notificação de que tem aula pronta, tá certo? Boa semana para todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado!